Segundo São Lucas, quando Jesus completou 12 anos de idade, foi com seus pais a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa da Páscoa. Acabados os dias que ela durava, quando voltaram, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais dessem por isso. Julgando que ele fosse na comitiva, andaram um dia de caminho procurando-o, depois entre os parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam estavam maravilhados com a sua sabedoria e com as suas respostas. E quando o viram, admiraram-se. E sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedeste assim conosco? Eis que teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. E ele disse-lhes: Por que é que me buscáveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Eles, contudo, não entenderam o que lhes disse. Voltou então com eles e foi para Nazaré e vivia sujeito a eles. Sua mãe, porém, conservava todas estas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em idade e em graça diante de Deus e diante dos homens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus senhores, meus caros irmãos, prestemos atenção no critério que Deus Nosso Senhor usou para confiar o maior profeta e o seu próprio filho aos cuidados dos homens. Não procurou Deus Nosso Senhor, entre os candidatos à paternidade de João Batista, nem de Jesus Cristo, não procurou pessoas destacadas pelo nome, pelo cargo ou pela fortuna, mas sim pela virtude. Pela virtude. Deus escolheu para João Batista, o maior dentre os nascidos de mulher, pais santos, Zacarias e Isabel, e para o seu filho José e Maria, que dispensam qualquer comentário quanto ao grau de virtude e de santidade. A estes, e não a outros, que poderiam dar conforto, segurança material e luxo para o maior profeta e o seu próprio filho. Infelizmente, as coisas mudaram muito de lá para cá, de modo que a primeira preocupação, normalmente, a primeira preocupação quando nasce uma criança é com a base material que será oferecida a ela. Quão segura ela estará dos bens materiais que lhe serão oferecidos. Mas há um detalhe. Os senhores estão aqui porque são homens e mulheres de fé. Então, quando nasce uma criança, quando alguém tem um filho, e aqui temos, graças a Deus, pais jovens, outros estão se preparando para a paternidade, para a maternidade, outros estão criando filhos que já estão na adolescência e na juventude, graças a Deus. Mas é preciso lembrar um detalhe. Quando a filha do faraó
encontrou, perto do lugar onde se banhava, Moisés, no cesto, colocado, abandonado ali nas águas, a princesa pegou o cesto com o menino, escolheu uma hebreia, ama de leite, que era a própria mãe de Moisés, que era a mãe mesmo de Moisés, que se ofereceu para ser a ama de leite do menino, e disse a ela: toma este menino, alimenta-o e cria-o para mim. Depois eu te darei a tua recompensa. Interessante isso. A princesa não disse: leva esse menino, faz como se achar melhor. Faz como você gostar. Faz como você puder. Não. Alimenta-o e cria-o para mim. Para mim. Isso nos lembra da nossa condição de batizados. Isso nos lembra uma coisa importantíssima, que os filhos que nos são confiados são dádivas, empréstimos, dons de Deus. Não são propriedade absoluta dos pais, mas são de Deus. E, portanto, devem ser criados, educados para Deus. Em boa parte dos lares também, dos que se dizem católicos, esta preocupação de formar filhos, de criar filhos para Deus, praticamente desapareceu. Uma vez que no âmbito do lar se vive uma espécie de ateísmo prático, que é aquela atitude das pessoas que sabem que Deus existe, mas na prática vivem como se Ele não existisse. E eu queria falar então, já que estamos tratando da Sagrada Família e destas pessoas virtuosíssimas, não ricas, mas virtuosas e santas, que Deus escolheu tanto para criarem e educarem João Batista, como para criarem e educarem Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu queria lembrar de alguns deveres dos pais que estão aqui presentes. E também daqueles que de algum modo podem ajudar os pais nessa tarefa árdua da qual prestarão severas contas a Deus nosso Senhor. O primeiro dever dos pais é o dever de serem virtuosos. E o homem virtuoso é aquele que, apegado ao bem, não negocia esse bem com nada nem com ninguém. Chama o bem de bem e o mal de mal. E acabou. Não faz transações, não faz negociações. O mal é mal e o bem é bem. E a primeira coisa, então, que se exige dos pais é que sejam virtuosos, aferrados a esse critério de vida, de distinção, e que mostrem isso a seus filhos. Zacarias e Isabel
respectivamente pai e mãe de João Batista, eram justos aos olhos de Deus. E diz o Evangelho de São Lucas no capítulo 1, ambos eram justos diante de Deus e cumpriam de modo diligente todos os seus mandamentos, sem falhar. Sem falhar. A virtude dos pais é a maior riqueza para eles e para os seus filhos. A virtude dos pais, como os vícios dos pais, passa e enraiza-se na alma dos seus filhos desde a concepção. Um sangue impuro gera filhos viciosos. Um sangue puro dá filhos inclinados ao bem. Vai dizer o padre Cornélio a Lápide. O segundo dever é o dever do bom exemplo. Havia ainda no tempo de Jesus um culto pagão que eu reputo como mais horroroso das liturgias e dos cultos pagãos, que era o culto a Moloque. O ídolo de Moloque era a cabeça de um monstro com a boca aberta, na qual havia uma fornalha. Era algo gigantesco. Havia uma fornalha acesa. E a forma de adoração a este ídolo era lançar na fornalha bebês e crianças vivas. Isso faziam os pagãos para adorar Moloque. Sacrificavam seus filhos vivos, bebês ou crianças novas, jogando-as na fornalha, no fogo. Se isso não se faz mais do ponto de vista físico, isso não acontece mais, padre. Do ponto de vista moral, acontece sim. Acontece. Porque pais escandalosos, a mãe que cada ano está com um namorado diferente, pai infiel, o pai infiel e adúltero, que sai e não volta para casa, que gasta todo o dinheiro em jogos, em passatempos com os amigos, que não cumpre suas obrigações, pais que dão escândalo, que são motivo de tropeço e de queda para os próprios filhos. Não estão fazendo outra coisa não ser imolar as almas dos seus filhos a Satanás. Porque a probabilidade das crianças que vivem sob a égide, sob a condução de pais escandalosos, é que logo comecem a fazer e a imitar o que viram no pai e na mãe. Com raríssimas exceções. Portanto, um dos principais deveres de quem recebeu de Deus a grave tarefa de educar filhos é de dar o bom exemplo. O bom exemplo. Corrigir filhos, dar broncas, cobrar, qualquer um faz.
mas dar o exemplo daquilo que se exige dos filhos, antecipar-se fazendo aquilo que se espera que os filhos façam, isso não é coisa para qualquer um. Não é coisa para qualquer um. Querer dar lições aos filhos e depois contradizer a lição com maus exemplos, o que foi ensinado, é uma vergonha e um crime. É o mesmo que acariciar com uma mão e ferir com a outra. No livro das Confissões, há um relato maravilhoso de Santo Agostinho, que fala exatamente sobre isso que estamos tratando aqui. Diz o grande Agostinho de Hipona, ele fala de sua mãe, Mônica, Santa Mônica. Ela rogava com suas lágrimas a Deus por mim, e me alimentava com seus bons exemplos os preceitos de vida que semeava no meu coração. Então, Santa Mônica não só rezou por Santo Agostinho, mas deu exemplo. Deu exemplo. E ele, então, reconhece que a sua conversão daquela vida horrível que ele vivia se deve a esse esforço de sua mãe, tanto da oração, da súplica a Deus por um lado, como do bom exemplo que ela semeou na alma dele por outro. O terceiro dever dos que receberam de Deus a incumbência de preparar os seus filhos para o céu, de preparar os seus filhos para a vida eterna, é o da oração. Isso é obrigação. Os pais devem, em primeiro lugar, rezar por si mesmos para receber de Deus as graças de que necessitam para a árdua e difícil tarefa, que nunca foi tão difícil e tão árdua como nos nossos dias, a tarefa de instruir crianças e jovens na virtude e na retidão. Devem rezar por seus filhos, porque Satanás está à espreita deles, como fera para devorá-los. Quanto a isso não resta a menor dúvida. E em terceiro lugar, ensinar-lhes desde cedo a rezar. Dar-lhes a disciplina da oração. E com o testemunho de vida, mostrar como é excelente falar com Deus. Como é bom quando esses dois amores se encontram. O amor do homem que fala a Deus, o amor de Deus que fala ao homem. Isso é oração. Isso é oração. Eu queria inclusive sugerir aqui, a guisa de sugestão, vocês devem ser constantemente informados e convidados para ver crianças recém-nascidas. Então, como o quarto dever é a educação das crianças, eu queria sugerir que o próximo presente que você der a um recém-nascido, a uma criança, seja
esse presente o primeiro catecismo da doutrina cristã. Deixe que fraldas, brinquedos, roupinhas, deixe que outros deem. Dê este subsídio, este suporte para os que vão educar a criança que acaba de nascer. Uma vez que a filosofia, que está impregnada também em nós, não vê no ser humano mais do que um animal. O que é que nós somos para a filosofia miserável, que informou o mundo no qual nascemos e vivemos? Para essa filosofia, o homem não é mais do que um animal, só um animal, que precisa tão somente ter as necessidades do seu corpo bem atendidas, o resto não tem importância. Mas nós sabemos que não é assim, que fomos dotados de uma alma que não vai morrer com o corpo e que nela receberá o prêmio por seus bons atos ou castigo por seus malfeitos. É disso que se trata. Para educar, prestem atenção. E quando eu falo de educação, que não estou falando de ensinar a língua portuguesa, matemática, geografia e história. Não. O que a criança tem que aprender em casa com os pais, ainda que sejam analfabetos, porque muitos bons aqui foram educados e formados no bem por pessoas sem formação, sem cultura, que não frequentaram escola, que mal sabiam escrever o nome. Então, do que eu estou tratando aqui, daquela educação que ensina a criança o que é o vício e o que é a virtude, o que é o certo e o que é o errado, o que é o bem e o que é o mal, quem é Deus e quem é Satanás. E é isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que uma criança deve aprender desde cedo. Até porque não vai esperar, não espera pelas nossas crianças uma melhor sorte nas escolas e na sociedade. Aliás, a crise da educação vem desse fato, uma vez que a coisa mais importante da vida é buscar o prazer e fugir da dor, não há motivos mais nobres para se perder o tempo com a academia e com a formação do intelecto. Aliás, para buscar o prazer e fugir da dor, é só ficar com o celular na mão, ou não sair da rua. Ou não sair da rua. E foi isso que os espertalhões de plantão, chamados agora de cientistas, de peritos, de filósofos, nos fizeram acreditar. Não há Deus, não há outra vida, não tem vida eterna, o homem não tem alma, ele é só um animal como os outros. A religião é uma fábula, é um conto de fadas. Então só resta para a miséria humana buscar o prazer e fugir da dor a qualquer custo, a qualquer preço.
Nós não precisamos ir longe. O resultado desta mentalidade está aí a olhos vistos no noticiário. As consequências desastrosas dessas ideias que apagaram Deus, que negaram Deus, tiraram Deus do horizonte da existência do homem e reduziram o homem a um animal como qualquer outro, estão aí, na ordem do dia. Quando um moleque de 12, 13 anos é chefe de uma quadrilha de bandidos. Um moleque de 12 ou 13 anos já é chefe de uma quadrilha de bandidos. Quando para alguns pais bem intencionados, mas desorientados, quando para eles não sobrou outro destino a não ser morrer na mão de um filho ou de uma filha por causa de herança ou de bens materiais. Quando chegamos a esta inversão tão grande de papéis, de modo que não são os pais que devem instruir e educar os filhos, mas são os filhos em casa que devem dar ordens e determinar todas as coisas. Ao lado da educação, os pais não podem negligenciar a instrução religiosa, porque os primeiros catequistas sempre serão os pais. O pai e a mãe. Os catequistas de paróquia e de igreja fazem um papel de suplência, em virtude do despreparo, do descaso e do desinteresse dos pais, que têm eles a função de educar, porque elas inclusive prometeram no matrimônio que assim fariam, educar os filhos na lei de Cristo e da igreja, e depois não fazem. Não fazem. As crianças sabem, chegam nas paróquias para fazer a primeira comunhão, ignorando este sinal. Nunca viram, não sabem fazê-lo, com 10, 11, 12 anos de idade. Mas cantam de cor, se vestem e têm os trejeitos dos artistas que fazem apologia da prostituição. Que fazem a apologia da prostituição. Primeira coisa que uma criança católica deve, ao começar a falar, saber de cor é a Ave Maria. A primeira coisa que uma criança pequena, quando começa a falar, deve decorar e saber é a Ave Maria. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, esta tarefa, a tarefa de gerar filhos e criá-los, não pode ser feita de modo amador. Não é para amadores. Não é para amadores. Não tem seminário, não é para a gente ser pai e mãe, só para ser padre. É verdade ou não é? É uma pena. Devia ter. Seminário. Ficar lá uns anos. O rapaz
E outras as mulheres que querem se casar para aprender esse apostolado, este serviço, este ministério. Porque eu disse e repito, dos que estão aqui, que geraram filhos, os senhores e as senhoras não vão escapar de prestar contas das almas deles a Deus nosso Senhor. Por fim, meus queridos, quem ama o seu filho o corrige, diz o Espírito Santo no livro do Eclesiástico, capítulo 30, verso 1. O último dever aqui, tem muitos, eu só separei alguns, senão a missa não ia acabar. O dever de corrigir. O dever de corrigir. Se as crianças não forem corrigidas, daqui a pouco os aviões vão começar a cair. Porque as famílias, ninguém corrige a criança, dá aquela confusão no voo, os pais vão começar a se pegar de tapa e o avião vai cair. Viram o que aconteceu lá com o moleque que queria a janelinha? Do outro passageiro que não tinha nada a ver com a história. A criança que cresce sem saber o significado do termo não, vira um demônio. A criança que cresce sem saber o que significa a expressão não, vira um demônio. Portanto, tratai de corrigir vossos filhos enquanto é tempo. Não se deixe deter pela chantagem das lágrimas e dos gritos deles. Ai, não vou fazer nada porque ele chora, ele grita. Aí que você tem que fazer. Porque agora ele só chora e grita. Depois é a mão dele que vai marcar a tua cara. Se você não fizer nada, enquanto ele só chora e grita. Aquilo que você não obtiver hoje, enquanto a criança é pequena, não vai obter amanhã. Porque não há defeito que não se possa extirpar, destruir numa criança, se as repreensões e correções são prudentes e constantes. Você olha a criança e fala, nossa, mal educada. Os pais são mal educados. Olha, fala palavras feias, palavrões. Os pais falam palavras feias e palavrões. Nossa, olha a menina tão nova, 6, 7 anos, olha como ela se veste mal. A mãe se veste mal. Portanto, pais e mães católicos que aqui vieram, lembrem bem. E os que serão também, porque tem muitos jovens aqui que pleiteiam o matrimônio. Nossa tarefa é extirpar vícios e fomentar virtudes. Se isso vamos conseguir transportando a criança de lá para cá num carro de luxo ou num ônibus, pouco importa. Pouco importa. Pouco importa. De modo que levamos daqui a tarefa de desde já nos preparar. Precisamos conhecer bem o catecismo. Precisamos conhecer bem a doutrina da igreja.
Precisamos nos inspirar nos santos pais e nas santas mães para reproduzir os seus modos e os seus métodos nos nossos lares. Esses que foram santos e fizeram seus filhos santos, como foi o caso dos pais de Santa Teresinha, do Menino Jesus. É o que Deus nos pede hoje, quando contemplamos a Sagrada Família. Eu repito aqui, tendo oportunidade, não é? E se aqueles que estão à sua volta dão abertura para isso, fale estas coisas que acabamos de dizer. Se você não tem coragem de falar, manda o link do sermão. Manda lá o link, assiste aí o que o padre falou. Mas alguma coisa temos que fazer. Alguma coisa temos que fazer. É das famílias, senhores, que saem os melhores e os piores homens. É na família, do núcleo familiar que começa a sociedade e a igreja. As vocações saem das famílias, para o sacerdócio e para a vida religiosa. Boas famílias não se improvisam. A educação dos filhos não pode ser algo relegado, alienado, né, para outro. Não, isso daí o catequista faz, a professora faz, não vai fazer nada. Não vai fazer nada, ainda mais quando nós sabemos, infelizmente, a quantidade de mestres que defendem a liberação de drogas e são partidários da ideologia de gênero. Os que têm filhos aqui, os que foram, aliás, não os filhos, nós que passamos pela escola, quantos professores você teve que eram católicos praticantes e de missa dominical? Você se lembra o nome deles? Olha, aquela professora minha era de igreja, era uma mulher piedosa. Você tem essa referência? Foi-se esse tempo. Não existe mais. Não há mais. Infelizmente, com honrosas exceções, não podemos contar que nossos filhos, a não ser aqueles que consigam matricular seus filhos em colégios católicos, verdadeiramente católicos, os que dependerem da escola pública, correm um sério risco. E já é um esforço bonito. Da próxima vez que o senhor ou que a senhora receber um convite para visitar um bebê recém-nascido, leva de presente o primeiro catecismo da doutrina cristã. Entrega para a mãe. E disponha-se, se a mãe tiver dúvida, eu te ajudo aqui, a você entender, para depois você ensinar o bebê. Você não quer batizar o bebê? Ah, quero. Então ele vai ser católico. Se ele for batizado, ele será católico, e ao ser batizado ele terá a idade da igreja. Quem é batizado fica com a idade da igreja católica. Então eu vou te ajudar a conhecer a fé que ele vai receber como dom no batismo. E assim estará feito um excelente apostolado. Excelente apostolado. Está claro isso, meus caros? Desculpem ter falado bastante, muito até,
Mas é preciso dizer estas coisas, uma vez que esta orientação praticamente desapareceu. Desapareceu. Então, só foram linhas gerais, uma visão meio panorâmica do quadro, mas que com boa vontade, com o auxílio da graça de Deus, de intercessão da Virgem Maria, daremos conta de fazer. Então, vocês que estão tendo filhos, gerando filhos agora, e os que vão, daqui a algum tempo, depois do matrimônio, ter filhos, lembrem bem disto que acabamos de dizer. Lembrem do que a princesa, filha do faraó, disse, a mãe de Moisés: toma este menino, alimenta-o e cria-o para mim. Para mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.